Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos comentar das alterações climáticas no planeta. Vamos falar da Operação Caliandra, lá na região do Mato Piba. Vamos comentar também do mercado de ração animal, segundo o levantamento do Sindicações. Vamos falar do protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado para corte. E eu vou conversar com o Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do excesso de chuva na região centro-oeste do Brasil. Isso representa uma problemática para o mercado da soja? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um tema muito interessante. Vamos falar das alterações climáticas no planeta. Todos os anos, 36 milhões de toneladas de CO2, que é o principal motor das alterações climáticas, são libertadas na atmosfera. A maior parte dessas emissões provém da utilização de combustíveis fósseis, da geração de energia não renovável e de atividades humanas poluentes. Travar essa tendência tornou-se um objetivo fundamental para as nações, mas a forma como está a obrigação, ela deve ser partilhada entre países e indivíduos e tem criado uma controvérsia contínua. A principal razão é que nem todos os países enfrentam o mesmo nível de responsabilidade em relação à crise climática devido ao fato de a quantidade de gás carbônico que cada país produz variar drasticamente. O último relatório da Organização Meteorológica Mundial observou que durante o último ano registrado, 2020, aconteceu a concentração de CO2 na atmosfera, um outro recorde, apesar da queda nas emissões durante a pandemia. Especificamente, a concentração atingiu 413 partes por milhão em 2020, 149% superior aos níveis pré-industriais antes de 1750. No entanto, a maior parte dessa poluição provém de apenas alguns países. A China, por exemplo, ela gera cerca de 31% de todas as emissões mundiais, enquanto os Estados Unidos são responsáveis por quase 14%. A Índia, pouco mais de 7%. Esse trio, junto, é responsável por 51,7% das emissões de dióxido de carbono de todo o planeta. O Brasil detém apenas 7% das terras continentais do planeta. Fora a Antártida, a área protegida corresponde a 14% do total protegido no mundo. E excluindo a Argentina, a soma das áreas protegidas no Brasil é maior que a extensão da área de qualquer país da América Latina ou da União Europeia. E segundo dados do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, o Brasil protege 3 vezes mais que a média de todos os países com mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil destina 30,2% do território para exploração agropecuária e os Estados Unidos destinam 74,3%. E em relação à proteção e preservação da vegetação nativa, o Brasil preserva ainda 66,3% e o território americano 19,9%. Com o uso do satélite Landsat 849, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, e o Serviço Geológico dos Estados Unidos calculam as áreas destinadas às lavouras em todo o planeta. Os países com as maiores extensões cultivadas são
Índia, Estados Unidos, China e Rússia, que somados ocupam 36% da área cultivada do mundo. O Brasil fica em quinto lugar, ocupando apenas 3,4% da área do planeta. E agora vamos comentar da Operação Caliandra, lá na região do Mato Piba. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ele concluiu a Operação Caliandra, que fiscalizou a produção ilegal de grãos em áreas embargadas no Mato Piba, fronteira agrícola localizada nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A ação do IBAMA inspecionou 4.840 hectares no Mato Piba, resultando na emissão de um total de 26 autos de infração. O valor das multas aplicadas superou 19 milhões de reais, além de resultar na apreensão de bens no valor de 2.210 bilhões de reais. Os proprietários dessas áreas embargadas foram notificados para apresentar as notas fiscais relativas à venda da produção sobre a área embargada de acordo com a legislação. Aquele que adquire ou comercializa produto produzido sobre área objeto de embargo também comete infração ambiental. A operação no Mato Piba é uma ação do IBAMA para combater o desmatamento ilegal no Cerrado, e o Cerrado é o segundo bioma em extensão no Brasil, sendo superado apenas pela Amazônia. O Cerrado também é conhecido como o berço das águas do Brasil, uma vez que as águas nascidas neste ecossistema alimentam 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras. O desmatamento no Cerrado, mensurado pelo sistema PRODES, cresceu 3% no período de agosto de 2022 a julho de 2023, alcançando uma destruição no bioma de 11 mil quilômetros quadrados. No último período de monitoramento pelo PRODES, o desmatamento da região do Mato Piba representou 72% de todo o desmatamento ocorrido no bioma. E agora vamos comentar do mercado de ração animal. Segundo o levantamento do Sindicações, a produção nacional de rações e suplementos minerais deve alcançar 88,3 milhões de toneladas neste ano, um aumento de 2,4% em relação a 2023. Pelo menos é o que estimou o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindicações. Somente a alimentação de aves, suínos e bovinos e outros animais deve representar 84,8 milhões de toneladas neste ano. No ano passado, a produção total de rações e sais somou 86,2 milhões de toneladas, um avanço de 1%. O sindicato prevê ainda para os resultados de todos os segmentos da alimentação animal para este ano. As aves devem responder por 44,7 milhões de toneladas, uma alta de 3,1%. A avicultura de corte, ela vai garantir suprimento doméstico suficiente e manter promissor desempenho no atendimento à demanda externa, garantindo mais uma vez a liderança no pódio internacional, enquanto a oferta de ovos ao longo de 2024 pode incrementar aí mais de 6%. No segmento de suínos, a expectativa é que a produção de alimentos para os porcos alcance 21 milhões de toneladas neste ano, um avanço também de 1%. E na avaliação do sindicato, a suinocultura terá recorde de exportações da carne e poderá ultrapassar o Canadá no ranking mundial de fornecedores, apesar da redução gradual na importação pela China. Já na área de bovinos de leite e corte, o Sindicações espera 12 milhões de toneladas de alimentação para o gado, uma alta de 1,3%. E para este ano, espera-se o início da virada do ciclo pecuário
e a menor oferta de bezerros deve favorecer a retomada da recuperação no preço dessa reposição, estimular a retenção de fêmeas e passar a incrementar o preço, principalmente do boi terminado. E de acordo com o sindicato, enquanto em 2023 a produção estimada para a alimentação industrializada de bovinos de corte, confinados, semiconfinados, 5,8 milhões de toneladas e para vacas leiteiras, 6 milhões de toneladas. Caiu 1,6% para animais confinados e 2% para leite. A perspectiva para este ano indica um incremento de 1,5% e estabilidade ou avanço de pouco mais de 1% para estas categorias de produtos. No segmento de cães e gatos, a perspectiva é que a produção atinja 4 milhões de toneladas, uma alta de 4%. Para a aquacultura, peixes e camarões, o sindicato projeta 1.600.000 toneladas, um avanço de 4,6% neste ano. E agora vamos comentar do protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado. A atividade pecuária no Cerrado ganhou um lastro que reforçará compromissos junto aos mercados mais exigentes. O protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado, desenvolvido para este bioma, elenca 11 critérios e gera uma base comum de conformidade socioambiental para os criadores, funcionando como uma guia para a produção e a compra responsável. Sobre o anúncio do protocolo de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado, a diretora de sustentabilidade da JBS, Aliege Correia, ela declara que a JBS apoia e é uma das primeiras, vamos dizer assim, protocolos de monitoramento voluntário de fornecedores de gado no Cerrado. A companhia participou da construção conjunta do projeto desde o início e, na largada, já cumpre a sua política de compra, responsável os 11 critérios estabelecidos para a conformidade socioambiental dos produtores. Espera-se aqui que a JBS no Brasil haja uma unificação e aplicação de protocolo nos demais biomas também. O Cerrado conta com 30% das fazendas fornecedoras e responde por 47,8% dos bovinos processados pela JBS. Para seus fornecedores diretos no Cerrado, a JBS já alcançou a meta de desmatamento ilegal zero. E em elaboração desde 2020, o protocolo ele é fruto de um esforço coordenado pelas organizações ProForest do Instituto e Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, que é o IMAFlora, e a National Wildlife Federation. Contou ainda com as contribuições diretas do WWF Brasil, indústria alimentícia e empresas compradoras, além do Ministério Público, entidades do setor pecuário e sociedade civil. Esse protocolo do Cerrado é uma importante ferramenta para o setor se preparar para as crescentes demandas do mercado para a carne brasileira. É resultado de uma ampla convergência entre varejistas, frigoríficos e sociedade civil para equilibrar os anseios de proteção dos recursos naturais e dos direitos humanos em relação às realidades da produção do campo. Nosso intuito, ou melhor, o intuito da JBS é que tenha adesão crescente das empresas da cadeia pecuária, promovendo mudanças na prática do setor nesse bioma específico. Pelo menos afirma Isabela Freire, que é diretora executiva da ProForest. Com a intensificação do combate ao desmatamento na Amazônia, o Cerrado se tornou epicentro dessa prática. E depois do intervalo, eu vou conversar com o Matheus Pereira e nós vamos falar sobre chuva. Esse excesso de chuva, será que prejudica o mercado da soja? Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Matheus Pereira. O Matheus é lá da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema muito interessante. Até alguns dias atrás nós estávamos apavorados porque não vai chover, não vai chover, não vai chover. Agora a coisa inverteu, está derramando água e tem gente que não está conseguindo nem plantar. Bom dia, Matheus. Matheus, tudo bem? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazer estar falando com vocês. É isso aí mesmo. A água veio agora com gosto, está derramando em toda a região central brasileira e tem atrapalhado a vida de alguns produtores, né, que não têm conseguido trabalhar no campo por excessos pluviométricos. E o gozado é que aqui no programa a gente fala assim, excesso de chuva é péssimo para a agricultura, falta de chuva é péssimo para a agricultura. E você que está nos acompanhando e às vezes não tem esse contato com o campo, com a produção de grãos, de carne, de leite, fala, pô, eu não entendo esses caras, uma hora chove muito, outra hora não chove. É exatamente isso, quem vive no campo vive com o joelho sempre sujo, porque fica batendo o joelho no chão, pedindo para nem chover muito e nem faltar chuva. É uma atividade, é uma indústria a céu aberto, que não tem como você segurar. Quando chove muito, perde a lavoura. Quando falta chuva, perde a lavoura. Meu amigo, excesso nunca é bom para nada. E no caso da agricultura, assim, é muito difícil, como você disse, né, a gente ter esse controle da condição edafoclimática, das condições de chuvas, né? A gente não tem, a indústria da soja, a indústria do milho, não é feita dentro de estufas, né? É a céu aberto, a gente depende realmente de São Pedro nos agraciar, né, com um padrão, um equilíbrio entre chuva e sol, né? E nesse exato momento, esses excessos se tornam um pequeno problema para alguns produtores que ainda precisam concluir plantio nessa reta final de semeadura no Brasil, Antônio. E tem mais um detalhe, quando ele falou reta final de semeadura, se atrasar muito o plantio, aqui é assim, a gente planta lá em outubro, novembro, planta soja. Depois, lá para fevereiro, março, colhe a soja e planta o milho. É mais ou menos assim que funciona. Se atrasar a soja, atrasa o milho, aí já não dá para plantar. E se plantar, corre o risco de perder. Então, é uma atividade de risco. É você andando em cima do fio de uma gilete. Se você escorregar, pode ter certeza, vai rasgar no meio, não vai? Exatamente. Atrasa o milho de segunda safra, atrasa sorgo, atrasa aqueles pecuaristas que fazem o boi da entre safra, né? Prejudica o leite. Prejudica o leite, atrasa o arroz safrinha, atrasa girassol, gergelim. São todas culturas, né, que são semeadas pós-colheita da soja. Então esses problemas agora vão gerando aquele efeito dominó, né, dominó. Antônio? A gente derrubou a primeira pedrinha, agora vai cair nas próximas de agora em diante. Então, é muito difícil essa atividade do setor agropecuário. Aí você fala assim, para que existe a Pátria, para que existem outras empresas voltadas para o assessoramento? É exatamente para isso, para olhar as condições climáticas, olhar o mercado, tanto lá fora quanto aqui dentro. Qualquer coisa que aconteça na China, nos Estados Unidos, na União Europeia, interfere violentamente aqui dentro. Então, essas empresas, como a Pátria, por exemplo, que tem um know-how muito grande, mas muito grande, dentro do setor produtivo agropecuário, a Pátria existe para ajudar o produtor, ou pelo menos tentar ajudar, né? É isso aí, minha amiga, é isso aí. É como meu pai dizia, né? Sou filho, neto, sobrinho, até papagaio dentro de casa, foi criado na roça. O excesso de chuva é trabalhado, agora a falta delas não tem o que fazer. E nesses excessos, o que a gente faz? Dobra turno, realmente a gente faz 3, 4, 5 turnos num dia para a gente tentar compensar o tempo perdido. Só que, infelizmente, a soja também precisa de sol, Antônio. A gente precisa, a cultura, o vegetativo, né? A soja em vegetação, aquela massa verde, ela precisa de iluminação, de incidência solar, que diferente de nós, né, seres vivos, né, que só conseguimos ter energia simplesmente na alimentação, a soja precisa de nutrição através de adubos, fertilizantes e energia através de sol. Então, quando tem esses tempos nublados, né, infelizmente dificulta a capacidade fotossintética das plantas e dificulta essas plantas a se evoluírem, né, a se avançarem no seu período normal de desenvolvimento. Isso que o Matheus falou me fez lembrar um fato que aconteceu agora, acho que ontem. Eu fui comprar carne num supermercado, estava lá na fila do açougue e uma mulher falou assim, que absurdo,
O preço da carne, a carne está estourando, daqui um dia nós não vamos comer carne. É os pecuaristas que ficam subindo de preço. Aí eu baixei minha cabeça e comecei a rir. Aí um sujeito estava do meu lado e falou, você está rindo do quê? Do que a mulher falou? Eu falei, é. Eu falei, coitada, ela não sabe, não é o pecuarista que está fazendo o preço subir. Então, se a gente continuar com essas condições climáticas, vai subir quase tudo. Por quê? No caso de hortaliça, você não consegue produzir por causa do excesso de chuva. Daqui uns dias, se você não conseguir plantar, nós vamos ter menos soja no mercado ou precisa importar. Enfim, é um jogo tão complicado que quem paga a conta é você que está nos acompanhando. Exatamente, Antônio. Isso é até uma mensagem que a gente deve fixar, né? Você é dono de casa, você talvez que vive no seu apartamento, nunca pisou sequer na fazenda. Soja a gente não domina preço, milho não domina preço, boi não domina preço, arroz não domina preço, feijão não domina preço. Tudo que esses produtos, né, matérias-primas alimentares, elas são ditadas, né, pela regra básica da oferta e da demanda. Se a gente tem uma restrição de oferta, onde tem o quê? Faltando produto, está faltando boi para ser abatido, está faltando soja hoje no Brasil para ser esmagada e virar ração animal, virar óleo de cozinha, está faltando milho em algumas regiões para virar ração animal e para alimentação humana. Então, na falta, os produtos vão encarecendo, porque não tem para todo mundo. Então, se você está indo até as prateleiras do supermercado encontrando carne vermelha mais caro, é porque está faltando boi no pasto, está faltando boi terminado para ser colocado em linha de abate e ser colocado, disponibilizado essa carne para a senhora ou para o senhor comer no lar, né, no conforto da tua casa. Então, é oferta e demanda. O produtor não manda em nada em preço. Então, mais uma vez, não só céu aberto, correndo risco realmente de variações climáticas, mas também não tem um controle nenhum sobre o preço final do teu produto, né? Produzido que leva ali, no caso do boi, né, leva 2, 3 anos, no caso da soja leva 120, 150 dias no milho. Então, realmente, é uma atividade de muito risco, né, Antônio? Voltando até no começo, vai passando sempre no fio da navalha, né? E o último que fala e o primeiro que apanha é o produtor. Porque o produtor ele está à mercê do mercado. Por exemplo, nós já comentamos aqui, inclusive com o Matheus, essa confusão que está tendo com o Irã, Israel, lá na Ucrânia, a Rússia. O Brasil depende de fertilizante daqueles países. E se a coisa complicar lá, nós aqui vamos ficar prejudicados porque nós não conseguimos plantar, porque nós não podemos plantar sem fertilizantes. Então, é uma situação delicada. Então, esse tema que nós estamos falando aqui, a chuva, pode prejudicar o mercado da soja, não só a soja, como soja, milho, e o Matheus já disse isso aí. Matheus, o que você fala para um produtor hoje que ainda não conseguiu plantar? O que vocês estão orientando esse produtor? Meu amigo, sim, você que está com essa dificuldade, né, realmente em avançar com o processo de semeadura, eu vivo isso na pele, estou passando todos os finais de semana, quando não estou na pátria, estou junto com a família, ajudando a dobrar turno, realmente, para a gente acelerar a semeadura aqui, né, nas regiões que usamos aqui dentro do estado de Goiás, né? Como eu disse, no excesso de chuvas, há o que ser contornado. É dobrar turno, é trabalhar mais do que a gente precisava, mas a gente consegue ir contornando. A grande vantagem disso para o mercado é que o mercado começa a perceber. Uma safra inicial já limitando o teto produtivo por falta de incidência solar, por falta de calendário ideal de semeadura, são preços, né, que podem sim criar reações, como está criando por agora. O preço da soja no Brasil já está subindo gradativamente, e nada milho tão também, agressivo, né? Milho também subindo, mercado pecuário também melhorando com muito mais intensidade. Então, nessas intempéries, nessas variações climáticas que dificultam realmente a formação de oferta, a gente tem preços gradativamente se reconstruindo. Então, isso é um fator favorável, né, para aqueles que ainda não semearam e também ainda não venderam o teu produto a futuro, Antônio. Então, vamos resumir bem tudo isso que foi falado. Muita atenção, muita conversa. De maneira geral, o lavorista é uma pessoa mais organizada do que o pecuarista, ele leva a coisa mais a sério. O pecuarista não. O pecuarista, essa hora, ele está rindo, porque está chovendo, o pasto está crescendo e para ele é tudo bom. Tá? Basicamente, a maioria não aduba pasto, enfim. Mas, para o lavorista, a gente agora já está começando a ficar preocupado. Ora por falta de chuva e ora por excesso de chuva. Mas você que ainda não plantou, não conseguiu, e mesmo que tenha plantado, procure o pessoal da Pátria, senta lá, bate um papo.
Hoje eles estão com uma equipe aí de mais de umas 30 pessoas. Tem né? mais de 30 hoje, graças a Deus. É mesmo? É isso mesmo? Exatamente. Porque quando eu fui lá era menos, né? Então eu só estou vendo que está crescendo, 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 a demanda existe e tem mais um detalhe. Nós, brasileiros, nosso país é o maior fornecedor de alimentos para o resto do mundo. Então nós temos demanda sim, vamos trabalhar com a cabeça, com planejamento e se você tiver algum problema, procura o pessoal da Pátria que eu tenho certeza absoluta que eles vão ter a solução para você. Acho que é isso, né? É isso aí, só procurar no nosso site patria.agr.br ou digitar nas nossas redes sociais, patria.agronegócio. Venha falar comigo, a gente tem certeza que a gente consegue lhe ajudar. Tá certo. Matheus, mais uma vez, muito obrigado e vamos torcer para essa chuva dar uma amenizadazinha aí para a turma conseguir plantar. Obrigado, Matheus. Amém, amém, Antônio. Até logo. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.